Como a Tereza falou, está na hora da gente juntar mesmo. É a Irene. E a Renata falou que era para eu falar sobre agrotóxicos. E aí falaram de agrotóxicos. Depois da Tereza contar essa história maravilhosa que foi o bar, uma história de luta, de vida e de alegria. Difícil, né, Tereza? Mas foi uma história de vitória. Iria falar antes de João Rezende, até com medo também, estou igual a Tereza aqui. Ainda no sanduíche, né? Depois da Tereza e antes de João Rezende, fica difícil, mas vamos lá. Mas eu vou fugir um pouco do tema, porque a gente precisa de começar a perguntar o seguinte: por que a gente usa agrotóxicos? As pessoas mais velhas, como eu, que tenho 63 anos, lembram muito bem de quando esses agrotóxicos começaram a ser utilizados. Eu sou da região de Caratinga, depois eu vou contar como é que eu fiquei sabendo do Mobô. E lá em Caratinga, lá na roça de São João de Jacutinga, por isso que eu amo aquele biscoito. Na verdade, nem é São João de Jacutinga, é Patrocínio, que na época pertencia a São João de Jacutinga. Terra do biscoito, aquele biscoito faz parte da minha infância. Então, quando eu olho, a minha boca enche de água. E lá em Caratinga, eu lembro que os agrotóxicos que eram utilizados foi a minha mãe pegando um pacote de pó de broca para jogar, comprava a granel, jogar no piolho de galinha. Ela não deixava a gente usar, mas a gente comia o ovo depois, né? Minha mãe morreu com 48 anos de idade. Eu tenho a impressão que foi aquele pó de broca, porque aquilo era BHC, um clorado que não sai nem da água, nem dos nossos corpos por 400 anos. Na mesma época, meu tio, eu nem sabia direito o que era, mas ele tentou suicídio tomando Bidrin, que quem também lembra, é um clorado, que também tem o mesmo efeito, tem efeito antidepressivo. Mas eram as duas únicas coisas que eu sabia que começou a ser utilizado naquela época. Antes não era utilizado, e a gente não morria de fome. Então, por que começa a usar agrotóxico e começa a usar nessa época? Então, isso que eu estou contando é da década de 70. Muitos de vocês lembram que foi mais ou menos nessa década que começou no Brasil a utilizar agrotóxico. Vamos relembrar que a ditadura militar começou em 64. Tem gente que não acredita não, Tereza, mas teve. Ditadura militar que matou muita gente, inclusive aqui no Caparaó. O que aconteceu no mundo e de repente a gente começou a usar esse tais de agrotóxico? A Segunda Guerra Mundial foi em 1945 que ela terminou. As empresas da guerra produziam todos os seus produtos para vender para a guerra. Com o fim da guerra, eles falaram: o que nós vamos fazer com tudo isso? É claro que tem uma raiz lá por 1800 e pouco, mas é uma raiz. Agora isso vira política pública de implantar o que a gente chama então do pacote tecnológico da agricultura, que eles dizem de moderna, foi a partir da Segunda Guerra Mundial. Para quê? Para arranjar mercado para as indústrias da guerra. Então foi para isso. Tinha que vender, as indústrias tinham que vender. Vender o quê? Vender agrotóxicos, vender trator, vender adubo químico, vender mecanismo de irrigar de água e vender sementes, que era a época dos híbridos, né? Agora transgênica. Então isso era para criar um mercado para essa indústria do pós-guerra. Então este pacote tecnológico que eu acabei de falar é um pacote de agrotóxico, fertilizante, máquina, irrigação e sementes, é aquilo que a gente chama, que ficou conhecido no mundo inteiro como Revolução Verde, que de verde não tem nada, e que é a agricultura moderna, e que de moderno também não tem nada. Esse pacote tecnológico, a gente vai ver mais tarde, que ele é a base daquilo que a gente chama de agronegócio. Então, agronegócio não é negócio na agricultura, não. É um tipo de agricultura que não é tudo, porque nós temos muitos agricultores aqui que utilizam, às vezes, parte desse pacote ou não utiliza nada, e que, portanto, não é agronegócio, é agricultura familiar. Então, agronegócio não é tudo. A gente vai ver que ele é tech, mas que usa essa tecnologia que não nos agrada, e ele não é pop, como a televisão, a TV Globo vive falando. A gente vai ver. Esse pacote é essa base do que a gente chama de agronegócio. Só que esse pacote, essas tecnologias, ela teve um impacto muito grande nas nossas vidas e na saúde do planeta. Não é só nas nossas vidas, só do ser humano, é no planeta. Que impactos são esses? Um deles, que é o mais conhecido, que a gente fala muito, é dos agrotóxicos. Então, se a gente for olhar, os agrotóxicos, eles causam dois tipos de impacto. Um
que é aquilo que a gente chama de uma intoxicação aguda, que está relacionado diretamente às pessoas que utilizam o agrotóxico. O agricultor, quando utiliza, que bombeia o agrotóxico, ele pode se intoxicar. E essa é uma intoxicação aguda. E quais são os efeitos? A gente sabe. Irritação da pele, dos olhos, coceira, vômito, diarreia, dificuldade respiratória, convulsões, morte, câncer. Mas tem uma que é crônica, que é aquela que está em todos os lugares, que a gente nunca pegou uma bomba de agrotóxico, mas come a comida que está contaminada, bebe a água que está contaminada, respira o ar que está contaminado. E essa contaminação, ela é mais demorada, essa intoxicação é mais demorada, e muitas vezes a gente nem liga aquilo com o efeito do agrotóxico. Então, isso vai afetar a população inteira. Mas não vai afetar só a população, vai afetar todos os seres da Terra, com os mesmos efeitos que eu já falei antes. Quando a gente olha para os agrotóxicos, tem um que é o mais utilizado no mundo inteiro, que é o Roundup, o mata-mato. Esse Roundup, que é um herbicida, ele foi o culpado a quantidade de agrotóxicos no Brasil ter disparado. Por quê? Porque antes a gente falava o seguinte: Roundup é 100%, mata embaixo da terra, 200%, mata embaixo da terra e em cima da terra. Mas ele mata tudo. Só que eles descobriram o transgênico. Mata tudo menos as plantas transgênicas, como a soja, o milho. Para que fizeram isso? Com a desculpa, porque é cheio de desculpa, que ia diminuir o uso de agrotóxico. Aumentou, hoje o Roundup é um dos herbicidas mais utilizados no mundo. Quais são os efeitos do Roundup? Câncer, doença celíaca, autismo. Agora tem duas que é muito importante, que a gente fala pouco, que é problema no intestino. Gente, nós somos o que os nossos micro-organismos são. A gente é o que o nosso intestino é. E ele tem um efeito, ele cria o que chama de síndrome do intestino permeável, que é pequenos buraquinhos que começam a ter fezes espalhadas pelo organismo inteiro, causa um monte de doença, e ele causa infecções, muitos problemas nos nossos intestinos, porque tem um efeito no micro-organismo, só do nosso intestino, não do solo. E a planta, qual que é o intestino da planta, basicamente? São as raízes. Então, todo o contato que a planta tem com o solo é a partir de micro-organismos, a partir de organismos. Não é a raiz pura, ela está em associação com os micro-organismos. Então, se você cria um efeito nos micro-organismos do solo, você está criando um efeito nas plantas, você está criando um efeito no nosso intestino. Este é um problema muito sério, que é esse problema causado pelo Roundup, que às vezes a gente nem percebe. Na região tem um problema que é o tal do Roundup natural. Tem gente que fica muito brava quando eu falo, gente, do nosso campo, porque o Roundup natural é um Roundup orgânico. Eu vou contar 3 casos, você toma a decisão que você quiser. Nós mandamos fazer análise em Juiz de Fora, uma empresa que eu tenho nome e tudo. Pegamos um produto de Espera Feliz. Mandamos fazer. Roundup, está lá, glifosato, foi detectado, que é o princípio do Roundup. Mas antes da gente fazer esse exame, esse teste lá no laboratório, um professor da UFV do agronegócio virou pra gente e falou assim: para que vocês vão mandar fazer isso? Bobagem, já fiz o teste. Que teste que você fez? Joguei esse produto na soja transgênica. E ele não matou a soja transgênica. Se ele não matou a soja transgênica, o que não mata a soja transgênica? Roundup, como eu falei antes. Não matou. Então ele já tinha dito pra gente. Depois disso, na época, funcionário da Emater me mandou uma mensagem assim: você tem aquela análise do Roundup natural? Eu falei: já vai brigar comigo. Tem, mandei para ele. Ele falou assim: ótimo, porque eu também já fiz um teste com milho transgênico e não matou o milho transgênico. Então, a gente tem que começar a questionar o que tem dentro desse produto que mata. Agora, se mata, independente do que tem ali, a gente tem que ficar com os olhos abertos. Se mata planta, mata bicho da terra e mata gente. A outra coisa é que qualquer produto nesse país, para ser vendido, ele tem que ter o selo do MAPA, e ele tem que, do Ministério da Agricultura e Pecuária. E tem que ter escrito no rótulo o que contém ali, senão está me enganando. Eu estou comprando um produto que eu não sei o que tem ali. Quando a primeira pessoa chegou para mim e disse que tinha descoberto uma fórmula mágica desse Roundup natural, eu falei: o que tem dentro dele? Não posso te contar. Falei: então você não conversa mais comigo, não.
Estava na troca de saberes, por isso que eu brigo, né? Estava na troca de saberes, eu falei, isso aqui é troca de saberes. Não é para você esconder informação para fazer patente. Então não conta o que tem. Não tem o órgão público responsável. Não tem autorização. Que diabo é esse? E eu sei que isso dá problema para danar. Mas como eu disse, agrotóxico mata inseto. Eu já vi gente do agrotóxico, do agronegócio, que vende veneno, dizer que quando jogaram veneno numa lavoura de soja, os insetos, não se sabe por quê, juntaram tudo num canto da lavoura e morreram juntos. Se a gente está matando inseto, você fala, mas o inseto é tudo do mal. É? Vamos ver. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. Inseto é também irmão de São Francisco de Assis e de Clara. Nós estamos matando aquilo que nos dá a vida. E dentro dos insetos, a gente está matando a abelha. Agora, recentemente, contaram para mim, eu não acreditei. Falei, não é possível. Ingleses da Inglaterra foram na Suécia roubar 100 abelhas rainha. Porque tinham matado as abelhas na Inglaterra. Foram lá roubar a abelha. Olha que coisa feia. E aí, antes roubava de nós, né? Agora está roubando entre eles, né? Porque a Suécia é um país rico e a Inglaterra também. Porque estão matando as abelhas. Se matar as abelhas, se acabar as abelhas, o mundo acabou, humanidade. Bom, mas não é só agrotóxico que a gente joga nas plantas. Então, um monte de gente aqui deve usar ivermectina no gado. E aí, esse presidente de vocês, porque meu não, queria que a gente usasse ivermectina no gado dele, né? Pra gente curar a Covid. A ivermectina, que é parente do Neguvon, ela mata o besouro rola-bosta. O que é o besouro rola-bosta? É aquele besouro que vai juntando os estercos e enterra o esterco e faz com que o esterco, ele limpa o esterco que está na superfície da terra, enterra, e ao enterrar, os micro-organismos da terra mata os micro-organismos que estavam no cocô do gado, incluindo a mosca do chifre, a larva da mosca do chifre. Ao fazer isso, o que acontece? Você aumenta o problema da mosca do chifre e mais agrotóxicos você tem que utilizar. É pena que não dá para projetar aqui, mas a foto que eu tenho é de um rola-bosta limpando a calçada de Viçosa. É na calçada de Viçosa e ele fazendo o bolinho, porque rola-bosta faz um bolinho, né? Quem já viu. E aí eu lembrei da Dona Denira, aqui de Divino. Ela fala, a natureza peleja para recuperar a gente. E a gente acha que é a gente que recupera a natureza. O rola-bosta limpando as calçadas de Viçosa. E a gente usa a ivermectina para matar. O dia que eu contei isso aí numa reunião, tem uma pessoa que falou assim, nossa, quando uma pessoa não gosta da pessoa, chama ela de rola-bosta. Nunca mais eu vou chamar de rola-bosta, porque agora eu descobri o tanto que esse rola-bosta é importante. Tanto que ele é bom, né? Bom, o problema é que também não é só agrotóxico. A gente pode pensar na erosão do solo. Esse pacote que foi depois da Segunda Guerra Mundial, que era para criar mercado para as indústrias, depois que ele começou a ser aplicado, atualmente 1/3 das terras no mundo que aram, elas foram perdidas. 80% das terras do mundo sofrem com processo de erosão drástica. E um dos problemas da erosão é a mecanização, é a aração e a garadagem. Aqui a gente não pode arar os morros, já estou inventando, trator de esteira, arando morro abaixo. No Paraná, já trabalhei no Paraná. Terra arada, gente, tinha erosão que cabia uma Scania dentro. Segura. Mas o que é o problema do arado? O arado, quando ele passa, ele cria uma camada compactada a 20 centímetros, que a água não infiltra. Não infiltrou a água, a enxurrada leva. E nos trópicos, que chove demais, são problemas sérios. Qual que é outro problema de erosão? Terra descoberta. Como diz o Soliel de Espera Feliz. Por que a terra está vermelha? Vergonha, porque ela está pelada. Porque se ela estiver coberta, ela não fica vermelha. Porque a matéria orgânica é escura. Então, como é que a gente vai provocando e a gente aí é o arado. Eu cheguei uma vez lá no Olga Benário, no assentamento do MST, e vi uma terra arada assim, porque a gente ara as baixadas, né, para plantar milho, não sei o quê. Eu falei, aquela terra está arada ali para quê? Vocês vão plantar o quê ali? Isso aí não, a prefeitura passou o contrator que eu mandei arar. Ah, é? Agora é assim então? E aí você quebra toda a rede, porque a terra é a comunidade dos seres escondidos. Não faça com a comunidade dos outros aquilo que você não quer que faça com a sua comunidade. Quando você passa o arado, você arrebenta
toda a rede de fungos que tem na terra. Você cria camada compactada, você destorrou a terra, facilita o processo erosivo. Aí você fala, mas além disso, trator usa combustível, que é CO2. Joga carbono para a atmosfera e muda o clima. Ah, mas como é que eu vou fazer? Já fiz um podcast com caminhada, não vou nem ficar entrando muito em detalhe, passou lá no Frei Gilberto com a Juliana. Hand-up ou enxada? Tem jeito de sair do espeto sem cair na brasa? A gente pode discutir depois. Formas de manejo que não necessariamente tem que nos dar mais trabalho. Mas depois a gente discute. Mas não é também só erosão por trator, tem os adubos químicos. O que são os adubos químicos? É sal. Adubo químico é sal. Coloca todo dia para você tomar. No café da manhã, no almoço, no jantar, um prato de sal. Para ver o que vai acontecer com você. Além disso, o adubo químico o Brasil importa 75, o NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, pé de fósforo, cai de potássio. O Brasil importa 75% do nitrogênio, 50% do fósforo, e o fósforo, os cientistas menos otimistas, falam que acaba em 30 anos. E a gente importa do Marrocos, principalmente. Os mais pessimistas, mais otimistas, falam em 300 anos. Mas fósforo tem pouco no planeta Terra. Vai acabar. Mas tem um solo, a gente tem que explorar melhor do solo. E o potássio, o tal do NPK, a maioria fala NPKs. Potássio, o Brasil importa 92%. De onde? Da Rússia e da Bielorrússia. Aí entra em guerra, entra o Brasil em polvorosa, o que nós vamos fazer com o potássio? Então tem um problema que o tal do agronegócio brasileiro está na mão das empresas de fora que tem que importar esses adubos químicos. Então tem um problema de soberania nacional. Além disso, como eu disse, tem outros problemas relacionados aos adubos, mas tem um que ele é um sal e ele não vai alimentar a vida da terra. É como se a gente estivesse dando soro na veia da planta. E aí a planta vai ficar enfraquecida e vai adoecer e vai precisar de mais agrotóxico. Aí você fala, mas eu não posso usar adubo químico? Não vou entrar nesse detalhe se precisa ou não usar adubo químico. Não precisa. Mas quer usar? Usa como a gente usa na comida. Você dá o sal para o micro-organismo da terra, mas põe um monte de outras comidas para ele. Folha seca, galho seco, palha de café, casca de banana. A gente acha que casca de banana é lixo. Cheguei ali, estava ali, lixo. Cheio de casca de abacate, de banana. Eu falei, lixo, gente. Isso é pecado. Deus não gosta, não. Isso é matéria orgânica para a vida do solo. Como é que a gente alimenta a vida do solo? Então a gente tem que saber que micro-organismo, organismo da terra, minhoca, é que nem gente. Come matéria orgânica. Sal pode ter um tempero. Então é importante a gente começar a pensar nessas coisas. Além disso, o tal do nitrogênio, que é o NPK, o da ureia, da amônia, que todo mundo gosta, 1%, é pouquinho, de 100, que você coloca na terra, vira óxido nitroso. O que é o óxido nitroso? É um tipo de nitrogênio que causa problema ambiental, mudança climática, 300 vezes maior do que o CO2. Não é à toa que lá na Holanda agora os agricultores estão em polvorosa, porque tem uma lei que eles vão ter que controlar a quantidade de nitrogênio que põe no solo. E é uma outra história que eu não vou entrar aqui agora. Bom, então a gente já viu que nitrogênio também provoca mudança no clima. E a gente está vendo o que vai acontecer com o clima. Água. A água, ela é contaminada não só por agrotóxico, mas por solo. Porque quando tem erosão, onde que vai cair isso? Nas águas. Aí assoreia. O que é assorear? Começa a ter os brejos a ficar entupido. Eu lembro que eu cheguei na casa da minha prima uma vez, ela falou assim, nós vamos jogar randap naquela taboa, porque ela está acabando com o brejo. Eu falei, não, quem está acabando com o brejo é você. Você tem erosão lá no seu café, tudo limpo, capinado, tem erosão, vem para baixo, assoreia e vai ter taboa. E aí você está querendo piorar a situação jogando randap. Então, a gente contamina a água, que é o Espírito de Deus, que a gente aprendeu ontem, né? Que o Espírito de Deus está na água, está no solo, está na terra, está no meu alimento, está no meu corpo. E aí, a gente contamina o Espírito de Deus. Bom, e tem o problema da biodiversidade. O que acontece com a biodiversidade? O que é biodiversidade? É tudo que é ser vivo. É diversidade de seres. Quando a gente põe o ser humano também, a gente fala de sociobiodiversidade. Então, quando a gente fala de biodiversidade, é tudo quanto é tipo de planta, organismo, vamos pôr o ser humano junto também. Esse modelo do agronegócio, do pacote tecnológico,
ele foi estabelecido a partir da monocultura. Porque a monocultura fica tudo retinho, tudo simplesinho. Ele foi, para ele ser estabelecido, tinha que ter a monocultura para a semente ficar tudo igualzinho, ser semente de uma coisa só, para poder semear, para poder plantar. E a monocultura, para ela ser implantada, ela precisa de queimar ou de desmatar, ou os dois juntos. Desmata e queima, para ela ser implantada. CO2 para mudar o clima. E a monocultura, eu aprendi primeiro com o Paulão aqui, de Divino, e depois com um agricultor lá do norte de Minas, que a monocultura não é de Deus. Por que ela não é de Deus? Porque quando Deus fez o mundo, fez tudo junto, misturado, e falou, cuidai-vos. Foi isso que eu aprendi com os agricultores. Agora, no Brasil, 75% das terras, imagina, de cada 10, 7,5 pedaços de terra é plantado com milho, soja, cana. Soja, para quê? Para alimentar animal lá na Holanda. Então o nitrogênio que está dando problema lá, veio daqui do Cerrado. Então o nitrogênio vai para lá. Então, é monocultura implantada no Cerrado, na Mata Atlântica, querendo implantar na Amazônia, e no Pantanal. Monocultura, e o que é pior, para alimentar gado. E a gente come muito mais carne do que a gente precisa. A humanidade, enquanto humanidade, produz 568% das carnes que a gente precisa, muito mais. Eu não sou vegetariana, mas eu como muito menos carne. A gente tem que parar de ter vergonha de chegar na casa da gente e oferecer só comida sem carne. Porque a gente, sabe, eu sou da agricultura familiar, meus pais eram agricultores familiares e a minha mãe nunca aceitou a gente falar que era pobre. Ela falava assim, pobre não, rico das graças de Deus. Pobre é o capeta. Pobre é o capeta. Rico das graças de Deus. Nunca faltou comida na nossa mesa, mas a gente não comia carne todo dia. Mas a gente tinha vergonha. Porque pra gente comer carne todo dia, a gente tinha que comprar. E a gente não tinha dinheiro para comprar. Então tem que parar de ter vergonha. Não tem carne porque é a minha opção de não ter carne. Não vai ter carne todo dia na mesa. Então a monocultura, como eu já falei, vai liberar mais CO2. E muito da soja para alimentar gado. E gado libera metano. Como é que gado libera metano? Arroto e aquela outra coisa que a gente fala, flatulência, gases que saem. E o metano é 21 vezes mais poluente que o CO2. Então, de novo, a gente está criando problema do clima. No Brasil, o que é pior ainda, tudo isso foi feito sem reforma agrária. A terra na mão de poucos. A agricultura familiar é 85% das propriedades, mas só ocupa 15% das terras. Os grandes são pouquinhos, mas ocupam a maior parte da terra. Tem dono de terra no Brasil que tem 100 mil hectares. Você acha muito? Tem gente que tem 400 mil hectares. E aí você acha que isso foi comprado? Na verdade foi. A gente sabe do processo de grilagem. Mas tem uma coisa no Brasil que chama Lei das Terras, que foi em 1850. Até 1850 era escravo. Os negros eram escravizados. E a terra era livre. Cada um marcava seu pedaço do tamanho que quisesse e era dono. Em 1850, quando eles perceberam que ia ter a abolição dos escravos, fizeram uma lei. A partir de agora, terra só comprada. E os escravos foram para onde? Nas favelas, inclusive do Rio de Janeiro, porque não tinha um pedaço de terra para plantar. E aí a gente fica entendendo por que a maioria dos negros não tem terra. Isso foi lá atrás, é consequência lá de trás. E esse país é um país que nunca fez reforma agrária no mundo. Então o que eu estou querendo dizer? Para ir acabando. Que esse modelo que a gente chama de agronegócio, que é diferente da agricultura familiar, ele é um modelo que, além de envenenar nossos alimentos, eles estão criando um problema climático. E o clima, os cientistas estão dizendo, em 7 anos, se a gente não mudar, a gente vai... não muda mais e a gente vai alterar o clima de uma forma tal que a gente não vai conseguir viver nesse planeta.
Então é urgente a gente começar a tomar medidas. Isso foi a parte ruim. Aprendi ontem, né, que o tema é aquilo que a gente traz o problema e o lema é que aponta o caminho. É o que a gente chama na agroecologia de anúncios e denúncias. Isso que eu acabei de falar foi uma denúncia do modelo de agricultura que foi implantado com políticas públicas na ditadura militar a partir de um entendimento de que precisava criar mercado para as indústrias. Este modelo não nos serve. A gente tenta construir um outro, e esse outro que a gente tenta construir é o que a gente chama de agroecologia. A agroecologia, porque já deve estar terminando meu tempo, já terminou, né? Então, só para terminar rapidamente, só para a gente entender como é que na agroecologia a gente tem que fazer parceria com a natureza e não com as empresas que vendem agrotóxicos. E a natureza é diversa. Então vou dar um exemplo do café, que eu gosto de dar esse exemplo sempre. Café com ingá. Angá, que a gente tanto fala que a gente gosta, né, de comer o fruto do angá. O angá, ele tem, depois eu vou até achar umas folhas de angá por aí para mostrar, ele tem do lado de fora da flor um nectário, que é o nectário extrafloral. Esse nectário alimenta, a gente já contou 80 tipos de bichinhos, inclusive insetos, se alimentando desses nectários. Desses 80 bichinhos, 64 eram inimigos naturais do bicho mineiro e da broca do café. Dentre eles o marimbondo. Então, quando o agricultor fala assim, se acabar com caixa de marimbondo, o dinheiro vai embora, é verdade. Por quê? Porque o marimbondo é um dos maiores predadores, comedores do bicho mineiro. E aí, quando você mata o marimbondo, você tem que comprar agrotóxico. Não foi dinheiro que foi embora? Mas você vai ficar doente. Aí você vai ter que comprar remédio da mesma empresa que vendeu o agrotóxico. Mais dinheiro que foi embora. Nem sempre o remédio vai ter sucesso. Você pode morrer. Então, além de dinheiro, foi embora a vida. Agora, o angá, ele é uma leguminosa. Ele põe nitrogênio no solo a partir da bactéria que tem na raiz dele. Mas a folha do angá também protege o solo quando ela cai. E a gente ainda come, e os pássaros comem o fruto. Maravilha, né? Mas para você ter todos esses benefícios do angá, ele tem que estar perto do pé de café. Ele tem que estar, no máximo, a 20 metros do pé do café. Você não quer, você só quer café? Porque você vai vender café, quer ficar rico vendendo café, você esquece. Como diz um agricultor lá de Araponga, é um saco de produto, um saco de dinheiro e um saco de dívida. Na verdade, você tem que começar, e a gente tem que começar a diminuir o custo, para a gente ter autonomia, para a gente não precisar das empresas, para a gente não trabalhar para elas, para não dar dinheiro para elas. Então, quem que você quer fazer parceria? Com a empresa de agrotóxico de adubo ou com o pé de ingá? Mas aí você tem que começar a pensar que o seu café não pode ser em monocultura. Então, a parceria com a natureza, como é que a gente começa a observar e fazer essa parceria com a natureza, é a base da agroecologia. E essa biodiversidade não está só acima do solo, está no solo. Por isso que a gente tem que começar a entender a natureza a partir desses organismos que trazem benefícios para a gente e cuidar disso. E quando você cuida do solo, cuida da terra, com biodiversidade, você está cuidando da água. Porque água e terra são irmãs siamesas, não separa. Você tem que cuidar da terra para cuidar da água e cuidar da água para cuidar da terra. É corpo e sangue, né? É corpo e sangue. Você não tem água de qualidade se você não tiver terra de qualidade. Você não tem terra de qualidade se você não tiver água de qualidade. São irmãs siamesas. Então é muito importante a gente compreender que a gente tem saída. O anúncio é a partir da natureza. E é isso que é o princípio da agroecologia. E por que a parceria com a agricultura familiar? Por que a gente separa a agricultura familiar do agronegócio? Porque a agricultura familiar não é só produzir. A agricultura familiar tem uma outra relação com a terra, tem uma outra forma de viver, de se relacionar com a terra. Agora, tem agricultor familiar que fica aproximando do agronegócio. A gente fala assim, é o agronegocinho. Então, quanto mais você afastar do agronegocinho e aproximar da agroecologia, mais a essência da agricultura familiar vai aparecer, que é cuidar da terra, cuidar da água, cuidar dos filhos, ter uma relação com a natureza que é libertadora.
Porque uma das coisas que esse pacote do agronegócio fez com a gente, que é a pior coisa, é falar, é desmerecer todo o conhecimento que o agricultor familiar tem, que os agricultores camponeses têm. É dizer assim, só é importante o conhecimento do cientista, o conhecimento do agricultor não é importante. Com isso, quando te desmerece, te desrespeita, começa a falar que a terra é lugar de macaqueiro, é de bobo da roça, o que você faz? Vai para a cidade, trabalhar na empresa por salário baixo para produzir aquilo que vai envenenar a terra, que vai criar as máquinas que vai acabar com a terra. Então, a gente começar a sentir, eu sou agricultor familiar camponês, tenho orgulho disso porque eu trabalho com a terra e tenho um conhecimento que é de 10 mil anos, porque a agricultura familiar começou há 10 mil anos. Esse pacote do agronegócio começou há 70 anos atrás, nas mãos da ditadura militar. Então, o que vocês têm é muito mais valioso, muito mais importante do que isso que está aí, que tentam vender esse pacote para vocês. E a gente tem muito mais para discutir, mas o reloginho já deu sinal aqui. Muito obrigada. Registrando aqui Frei Gilvander. Deixe fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, a nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo na mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar.